Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este vídeo da série que a gente está fazendo sobre o estudo da inteligência espiritual, da inteligência emocional, tudo sob a luz da Bíblia Sagrada, que aliás é o primeiro testamento, é o primeiro testemunho que nós temos da existência da inteligência espiritual, da inteligência emocional, obviamente com a intercessão de Deus nos nossos caminhos. A primeira coisa que eu quero falar para você, de tudo que a gente já falou nos dois vídeos anteriores, se você não assistiu aos vídeos anteriores, corre lá antes de assistir esse. Assista aos dois vídeos anteriores para que a gente possa seguir na mesma linha de reflexão. E também lembrando aqui que é o seguinte, se inscreva neste canal, dá o seu like nesse vídeo, ativa o sininho para você ficar sabendo cada vez que a gente postar um novo vídeo, para que você possa acompanhar conosco dessas reflexões, que vai ser uma série de vídeos que nós vamos fazer sobre esse tema, um tema que vai te ajudar muito, como também nos ajuda a cada dia para entender a mente humana, as nossas reflexões, as nossas inteligências e as nossas habilidades. Nós falamos no vídeo anterior sobre preparar para a batalha diária, para a batalha de algum desafio que você está enfrentando agora na tua vida, seja desafio de saúde, seja de relacionamento, seja financeiro, qual for o seu desafio, entenda que há uma forma de se preparar para essa batalha. E se você não se preparar para essa batalha, não há ajuda de Deus que vá te servir no caminho, porque pode vir um monte de ajuda que você nem vai identificar, porque se você não estiver em comunhão com essa força criadora, se você não estiver em comunhão com o princípio criador, em comunhão com Deus, dificilmente você vai ver os sinais que são dados no seu caminho. E eu quero dizer o seguinte, preparar para a batalha não é tarefa fácil, não é tarefa para covarde. Então a primeira coisa que nós temos que ter, lembrando do vídeo anterior, é fé. E fé é atributo dos corajosos. Né? Como Deus falou a Josué, né? Seja forte e corajoso, ele fala isso a cada dia para a gente. Aliás, abra a tua Bíblia e na Bíblia existem 365 vezes Deus dizendo para você, dizendo para mim, dizendo para nós, não tema, não tema. 365 vezes não tema. Dá para você usar um não tema para cada dia do ano. Né? Acorda o teu dia ouvindo a voz de Deus dizendo não tema. Porque não há por que temer o minuto seguinte. Pense assim, por dia nós temos 1440 minutos. 1440 minutos. E a única espécie viva na face da Terra que tem medo do minuto seguinte é o humano, somos nós. Nós temos medo do próximo minuto, nós temos medo da mudança, nós queremos eternizar o momento de agora, ainda que não seja tão bom, porque a gente tem medo que o próximo minuto não seja tão bom quanto a gente quer, quanto a gente merece. Daí vem aquela vontade louca de pintar a imagem atual, que aí resultou em foto, né? Aquele negócio, não, eu quero eternizar esse momento. Por que eu quero eternizar esse momento? Porque o momento é bom? O momento é bom, mas eu não queria que ele passasse. A gente sempre tem medo de passar para o próximo minuto. A gente sempre tem medo de enfrentar o próximo minuto, mesmo não percebendo que a cada minuto reserva uma graça de Deus no nosso caminho. E a graça de Deus nem sempre é de conforto. A graça de Deus também é de desafio, porque é no desafio que a gente fortalece a nossa fé. É nessa vulnerabilidade que a gente cresce. E toda batalha está na nossa mente. Toda batalha está na nossa mente. Pode acreditar nisso que eu estou te dizendo. Então, preparar-se para a batalha é colocar um soldado constante na porta de entrada da sua mente. Abraham Lincoln, que era presidente dos Estados Unidos, um presidente histórico dos Estados Unidos, ele tinha uma frase muito legal que ele dizia o seguinte, 2/3 do tempo eu passo afiando o machado e somente com o tempo restante é que eu corto a árvore.
Então o mais importante é você se preparar para a batalha, porque quando você está bem preparado, a batalha é num instante e o resultado sai exatamente como você planejou. Então a preparação da tua mente do campo de batalha é essencial para você viver o teu dia. E vamos para a luz da Bíblia. Lá em Filipenses, não fique afoito aí, não, deixa eu marcar, tal, fica tranquilo, porque na descrição do vídeo a gente sempre coloca as citações bíblicas que são feitas aqui nos vídeos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que aqui está dizendo nessa carta aos Filipenses? Ocupa a tua mente com aquilo que faz bem. Ocupa a tua mente com coisas positivas, ocupa a tua mente com pensamentos positivos. Se você pode fazer, mudar o pensamento positivo, por que a gente escolhe o negativo? Porque, na verdade, nós estamos já viciados emocionalmente naquilo que é ruim, naquilo que nos traz medo, naquilo que nos apavora. Toda vez que a gente vê alguém viciado nesses noticiários vespertinos, né? Não vou citar nome para não ficar ruim, mas noticiário vespertino, noticiário da tarde, aquele final de tarde, onde só sai desgraça e as pessoas ficam lá consumindo aquelas notícias, a tua mente está sendo ocupada com tudo que há de pior. E aí, veja bem, a mente ela não consegue se ocupar de duas forças opostas ao mesmo tempo. Se você está ocupando a tua mente com coisas negativas, não vai entrar nada de positivo porque não tem espaço. Então aqui, na carta aos Filipenses, Paulo está dizendo, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se há dignidade de louvor nisso, pense nessas coisas, ocupa a tua mente com isso. E mais para frente, lá na primeira carta aos Coríntios, o mesmo Paulo diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem não está em conexão com Deus não aceita, porque não vê o poder, não vê a graça de Deus a cada minuto, a cada um dos 1440 minutos do dia que nós somos agraciados pelo poder de Deus. E se eu perco essa conexão, eu também perco o meu poder, a minha mente poderosa, que pode ter aí uma diferença tremenda nos teus desafios. E aí Paulo continua, pois quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura e não é capaz de entender, porque elas são discernidas espiritualmente. Se eu não tenho conexão com Deus, eu acho que é loucura. Assim como muitas pessoas, às vezes, quando a gente fala, puxa vida, mas Deus vai providenciar, é a providência divina, a providência divina é o Espírito Santo em ação, e aí a pessoa fala, você é louco. Claro, porque para quem não tem o Espírito de Deus, quem não vê o Espírito de Deus, acha que tudo isso é loucura. E aí Paulo continua, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, entende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem conheceu a mente de Deus para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente de Deus, e Deus é tão bacana com a gente, sabe, conhece as nossas limitações, tão bacana que ele se fez homem, ele se fez humano, para que a gente pudesse entender as nossas limitações. E aí mostrando para a gente, Paulo diz assim, olha lá, a mente de Cristo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem-se pela renovação da sua mente. Aí volta para a primeira carta de Coríntios, lá no capítulo 2, versículo de 14 a 16, e Paulo diz o seguinte, nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só que legal, Deus se fez homem,
né? Jesus Cristo, que era a face humana de Deus, mostrando para a gente o que Paulo diz, você pode ter a mente de Cristo. Imagina você ocupando a tua mente como Cristo usava a sua mente. Imagina o poder de cura, o poder de transformação, o poder de decisão, o poder de vitória. E está aqui, está prometido, está consagrado, está dito. Nós temos a mente de Cristo. E se a batalha acontece na mente, se o campo de batalha está na minha mente e eu tenho a mente de Cristo, meu amigo, minha amiga, eu sou inabalável. Eu sou inabalável. É claro que eu vou cansar, é claro que eu vou chorar, é claro que eu vou ser tentado. E pode ter certeza que a hora que você estiver preparando o campo de batalha, perceba as tentações que acontecerão à sua volta. Perceba as ameaças que vêm do campo escuro do mundo, as ameaças que vêm das trevas. Mas quanto a isso, nós também temos a indicação bíblica, lá em Hebreus, capítulo 3, versículo de 12 a 19, que eu vou te dar uma dica. Todos os dias, leia esse trecho bíblico. Em Hebreus, capítulo 13, versículo de 12 a 19, dizendo o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje. Durante todo o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? O que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte: encorajem-se todos os dias. Encorajem-se todos os dias, uns aos outros. E a partir do momento que você estiver encorajado, dotado, sabedor da palavra de Deus, em todo momento que se chama hoje, a qualquer chamado, você será esperto, desperto e atento. Porque você estará conectado com a força de Deus. Quando Moisés surgiu no Egito, chamando o povo para a liberdade, só ouviram aqueles que estavam em conexão com o poder de Deus. Existe uma abolicionista norte-americana chamada Harriet Tubman, que ela diz o seguinte: libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Quando a gente não sabe das nossas possibilidades, das nossas potencialidades, do nosso poder dado por Deus, pode acontecer tudo na nossa vida, menos vitória, porque a vitória é desconhecida daqueles que não estão conectados com o poder divino. E se a gente tem fé nisso, professa.